Olá, alunos Uninter, tudo bem? Me chamo Walter, faço parte da orientação aqui da Uninter, do Polo de Santa Maria. Hoje nós vamos apresentar um pouquinho da aula inaugural, que é conhecendo a plataforma. Assim que você efetua a matrícula, você passa por essa aula aqui conosco, tá? Antes disso, eu quero apresentar o nosso time. Nós temos a nossa gestora, que comanda toda a parte administrativa do Polo, que é a nossa gestora Joyce Pereira, tá? O nosso time, que começa com o Marlos, que é o nosso consultor comercial, a Adriana e a Tayane, que são nossas secretárias. Então, quando você realiza a matrícula, você vai falar com uma dessas três primeiras pessoas, o Marlos, a Adriana ou a Tayane, tá? E após esse período de matrícula, de inscrição, tá? Você vai começar a conversar comigo, Rosângela e a Jaqueline, que nós três somos orientadores aqui do Polo de Santa Maria, tá bom? Pode passar. Então, qual é o horário que funciona o Polo? O Polo de apoio é justamente para te ajudar no momento que você precisa estudar, fazer uma prova, a internet em casa não está boa, é muito barulho, você pode vir e deve vir no Polo estudar, tá? O Polo está aqui justamente para te ajudar no seu caminhar acadêmico, tá? Na sua formação acadêmica. Quais os horários que funcionamos o Polo? O Polo funciona de segunda a sexta, das 10 às 20 horas, perdão. A orientação, né, que é comigo, com a Rosângela e a Jaqueline, inicia às 16 e vai até às 20. Como é que é essa orientação? A gente tem um WhatsApp, mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá? No sábado o Polo também funciona. O Polo abre 8 da manhã e fecha às 12h30, tá? A orientação inicia às 8h30 e vai até a meio-dia. Qual o papel, meu papel aqui na Uninter? O papel do orientador. Cabe ao orientador educacional ter de um polo, entre outras atividades, esclarecimento de dúvidas do sistema. Provavelmente você já abriu o sistema, viu que tem vários ícones, né? Muita coisa para se observar. O papel do orientador é justamente isso, facilitar esse seu entendimento com o sistema, tá? Então, por isso que nós temos essa aula inaugural, que parte da orientação, tá? Além disso, propor meios de recursos para o desenvolvimento dos estudos independentes, realçando a autonomia do aluno. O que seria isso? Te ensinar a estudar de forma autônoma, tá? Por justamente ser um curso à distância, a gente vai te ajudar a criar rotina de estudo, né? Como mexer na plataforma com mais eficiência, para que você não fique tão perdido durante o processo acadêmico. Pode passar. E agora a gente vai explicar um pouquinho de como funciona o nosso sistema da Uninter. As faculdades tradicionais, né? As universidades tradicionais funcionam durante o ano com 2 semestres, né? 2 semestres por ano, cada semestre de 6 meses, né? Oferecem em questão aí de 6 a 8 disciplinas. A Uninter observou isso e, para facilitar que o aluno consiga estudar com mais qualidade, entendimento das matérias, dos conteúdos, das disciplinas, o nosso sistema é um carrossel. Walter, como é que funciona esse carrossel? Nós temos 3 módulos por ano, tá? Nós temos módulo A, módulo B e módulo C, tá? Dentro de cada módulo, nós temos 2 fases, fase 1, fase 2. Cada fase, ela é composta por 2 disciplinas, isso praticamente 2 disciplinas, mas vai acontecer de ter 3, vai depender aí do processo acadêmico, tá? Mas geralmente o padrão são 2 disciplinas. Vou dar um exemplo aqui como funciona
o módulo e fase. Atualmente, módulo C, fase 2, tá? Então, módulo C, fase 2, temos 2 disciplinas para estudar. Como eu estudo? Eu tenho 6 semanas para poder estudar todo o conteúdo dessas 2 disciplinas, tá? E mais uma semana extra, que chamamos de sétima semana, que é para o aluno entregar os últimos trabalhos, tá? As provas. Então você tem para estudar o conteúdo 6 semanas. Como funciona isso na prática? Módulo C, fase 2, 2 disciplinas, vou estudar 6 semanas. Terminou a última semana, eu entro no módulo A, fase 1, mais 2 disciplinas e 6 semanas. E assim sucessivamente, tá? Vai passando o ano por todos os módulos e fase até finalizar o seu curso, tá bom? Pode passar. Isso. Onde é a nossa sala de estudo? É no ambiente virtual, que nós chamamos de Univirtus, tá? Que é a plataforma onde você vai ter todo o material para o seu curso que você escolheu, tá? Então, como é que eu entro na plataforma? Eu posso usar qualquer navegador tradicional. Eu vou digitar Univirtus, vai aparecer esse quadradinho aqui, ó, tá? Que eu vou precisar de um RU. Professor, o que é o RU? No ato da inscrição você recebe o número, que é a sua matrícula na instituição, tá? E uma senha provisória que depois dentro da plataforma você consegue alterar essa senha, tá bom? Então é aqui a sua sala de estudo, a sua sala virtual, tá? Assim que entra com o seu RU e a sua senha, o primeiro ícone que nós orientadores direcionam os alunos irem é o ícone avisos, tá? Esse ícone avisos ele fica posicionado no canto direito da tela do seu computador, da plataforma, tá? Na parte superior tem avisos. O que é que tem no ícone avisos? Esse ícone fica localizado ao lado direito da plataforma. Nesse ícone mostra todas as informações relevantes sobre a plataforma e seu curso. Então, dependendo do seu curso, vai ter uma informação lá, uma aula extra ao vivo, né? O professor vai dar uma explicativa, né? Os professores lá de Curitiba vai dar uma explicativa, ele vai te dar a data, o horário, né? Dessa aula, ou algum curso, né? Alguma palestra dentro da sua área, ou dentro de toda a instituição, tá? Então você vai ter avisos aí, tanto do seu curso como da instituição também, tá bom? Pode passar. Aí vem as disciplinas, né? E vem um ícone muito importante que geralmente assim que você entra você fica um pouquinho assustado porque já está lá, pendência, né? É um ícone vermelho com um sinozinho. Não significa que você está devendo nada, tá? Isso é para alertar você que você tem algum trabalho ou alguma avaliação para entregar, né? É um informativo que sempre irá informar sobre as atividades e dias disponíveis para a realização. Então, quais atividades? Apolo, trabalho e avaliações, tá? Porque a fase, como eu falei anteriormente, ela dura 6 semanas, mas as avaliações, tanto a Apolo, os trabalhos e a avaliação, ela se estende a data a mais uma semana, né? Por isso que a gente fala da 7ª semana. Então observa essa questão. Então a plataforma justamente vai te ajudar a não esquecer as datas limites de entrega de cada avaliação, tá? Pode passar, né? Então nós temos o principal ícone que você, aluno, vai usar sempre quando entrar na plataforma, que é o roteiro de estudo. Como eu entro no roteiro de estudo? Volta lá no anterior já.
Vou dar um exemplo. Clica em uma das disciplinas que estão ali vigentes da fase, que estão ativas para você estudar. Assim que você clica na disciplina, fazer o clique na disciplina, vai vir para o roteiro de estudo. Pode passar. O roteiro de estudo é onde tem todo o material daquela disciplina, tá? Então, todo o conteúdo, todo o material sobre aquela disciplina, você vai encontrar em 6 aulas, tá? Olha lá, o roteiro de estudo. No ícone roteiro de estudo, você encontra todos os conteúdos que precisa para estudar. São 6 aulas. Cada aula, ela é composta por videoaula, tá? Vídeo com um professor específico daquela disciplina, falando sobre os materiais, tá? Falando sobre a disciplina. Você vai ter um material impresso, tanto slide, você tem um material que o professor está falando no vídeo, você tem disponibilidade para fazer impressão também do material, da rota de todo o conteúdo. E você também tem, em algumas disciplinas, em alguns cursos, livros, tá? Livros físicos e também, principalmente, livros online, tá? Que você vai ver dentro da plataforma. Entenderam por que 6 semanas? Porque são 6 aulas, tá? Cada disciplina você tem 6 aulas. Isso justamente, se o aluno tiver pouco tempo de estudo, 1 hora de estudo por dia, em 6 semanas você consegue assistir todas as aulas, tá? Porque cada aula ela é composta de 6 a 7 vídeos aí, em torno aí de 1 hora, dependendo muito do conteúdo, 1 hora e 45 minutos. Então, no mínimo, você tem que ter, para estudo, uma rotina de 2 horas por dia de estudo. Se você tiver mais horas de estudo, você consegue rever e fazer revisões desse conteúdo antes de fazer as provas. Abaixo do roteiro de estudo, nós temos o tutoria. O que seria a tutoria? Não é para falar comigo, não é para falar com a Jaqueline, não é para falar com a Rosângela. Aqui a tutoria é justamente para falar com um coordenador específico daquela disciplina. Por exemplo, tem alguma dúvida que o material escrito não está de acordo com o vídeo que o professor está falando, ou vice-versa. É aqui que a gente vai direcionar vocês, alunos, a procurar falar o seu questionamento na tutoria, tá? Geralmente, a gente estimula bastante vocês, alunos, a falar na tutoria, porque a Uninter dá prioridade para o aluno. Então, antes de eu mandar como polo uma solicitação para a matriz primeiro responde todas as solicitações dos alunos, tá bom? Então, na tutoria, quando selecionada a opção tutoria, você poderá realizar uma pergunta ao tutor responsável pela disciplina. E quando a pergunta for respondida, você recebe um e-mail para verificar respostas. Geralmente a resposta é feita no prazo de 48 horas, tá? Podendo ser até antes, dependendo da demanda do tutor da disciplina. Pode passar. Abaixo do roteiro de estudo, nós já temos o ícone avaliações. É nesse ícone que você vai saber as datas que inicia e as datas que fecha as avaliações, tá? No ícone avaliações, você encontrará todas as avaliações disponíveis. No ícone em vermelho, informa sobre a quantidade de avaliações abertas. Então, ele deu um exemplo de duas, né? Então, significa que eu tenho 2 atividades, 2 avaliações para entregar, tá? Clicando em cima das avaliações, no canto superior direito, eu vou ter ali um íconezinho simulador de notas, tá? No canto superior direito, temos um ícone simulador de notas, consulta. Nessa opção, você terá acesso às notas dos períodos regulares, do período de exame e de recuperação. Aqui você consegue simular as notas. Eu tirei tal nota na prova, tirei tal nota no trabalho, você consegue ver se você vai alcançar a média ou não no período regular, no período de exame ou de recuperação. Logo abaixo de avaliações,
tem a tutoria e logo da tutoria nós temos o trabalho. Então no ícone trabalho é onde você vai entregar ali o trabalho, seja ele o de estágio e o TCC. Quando chegar no momento certo, a gente tem a explicativa sobre o estágio, sobre o TCC. Geralmente a gente chama os alunos para vir aqui no polo, porque são disciplinas um pouquinho mais complexas do que as outras, tá? Então a gente sempre chama para tirar as maiores dúvidas. Aqui também, dependendo da fase, você vai ter um trabalho que nós chamamos de estudo de caso ou portfólio. Pode passar. Então também a gente, lá dentro do roteiro, lá dentro da plataforma, a gente consegue ver os livros didáticos, né? Aqui nesse ícone você vai encontrar, você consegue verificar a listagem de remessa. Então, por exemplo, eu cliquei no ícone livros didáticos, o número do kit que irá receber. Então, você clicando na plataforma, você vai ver se você tem algum kit para receber, se esse kit vai chegar no polo, tá? Quando chega o kit no polo, nós orientadores fazemos a separação de todos os kits pelos cursos e mandamos e-mail e também pelo WhatsApp, que você tem que fazer a retirada do seu kit, tá? Se você não receber nenhum e-mail e nenhum WhatsApp sobre livro, significa que aquela disciplina você não tem livro físico, somente disponível na plataforma. Logo abaixo nós temos o livro da oferta. Esse livro da oferta fica dentro da disciplina. Então, clicando na disciplina livros da oferta, você vai saber se você tem um livro que vai complementar aquela matéria, o conteúdo daquela disciplina, tá? Aí sai o nome, sai a capinha do livro. Quando não tem livro, que é digital, ele vai aparecer sem nada e só informativo, que é livro digital, tá? Aí nós temos o financeiro, que no financeiro você consegue tirar o seu boleto, né? Fazer a cópia do contrato de prestação de serviços educacionais, declaração de quitação anual, informação sobre o rendimento de negociação, rendimento, né? Que é o imposto de renda. Serviços, essas duas não é tão importante vocês saberem agora, tá? Serviços um pouquinho, porque dependendo se o aluno precisar de uma solicitação, de alguma declaração, de segunda chamada de prova, é em serviços que a gente realiza, que você, aluno, realiza esse pedido, né? Geralmente algumas solicitações requerem uma taxa de pagamento, mas isso aqui, conforme vai passando os dias de estudo, você vai aperfeiçoando essa questão dos serviços, tá? Não é tão importante agora nesse momento, pode passar. O mais importante agora também é entender o sistema de avaliação. Nosso sistema Uninter de avaliação são divididos por 4 avaliações, tá? Nós temos 2 APOLs, tá? Cada APOL ela tem um peso de 15% na sua média. Então, ao total são 30% na média. Nós temos variação, tá, de cada curso, né? Nós temos estudo de caso em uma fase, portfólio na outra, e dependendo do seu curso, vai ter prova discursiva em todas as fases, tá? Essas 3 avaliações, estudo de caso, portfólio e a prova discursiva, tem um peso muito alto na sua média, 40%. Como é que seria isso? Se eu tirando nota máxima em uma dessas avaliações, significa que eu vou ter 40 pontos na minha média, tá? A prova objetiva em toda fase, em todo módulo, tá? A prova objetiva são 2 provas objetivas por fase. Então, cada disciplina você faz uma prova objetiva e quando tem prova discursiva, da mesma forma, tá? Totalizando, total de 100 horas, totalizando 100% correspondente a 100 pontos na sua média. A média da Uninter, temos a média de 70
pontos, tá? Então na plataforma aí, no período regular, você precisa tirar 70 pontos. Pode passar. Vamos explicar agora em passo a passo cada avaliação, tá? A APOL, ela é a atividade pedagógica online, tá? São 2 por fase. A primeira abre logo que você inicia, tá? Na primeira semana, na segunda semana já abre a primeira APOL. E a segunda APOL abre na 4ª semana. Então você vai ter 2 APOLs por cada disciplina. Então, numa fase você tem 4 atividades complementares, atividades pedagógicas online, 4, tá? São atividades realizadas com consulta, então você pode pegar todo o material, o vídeo, os slides, o material impresso, você pode salvar no seu computador, fazer impressão da forma que você achar mais fácil o entendimento, o seu estudo, e fazer essa atividade com consulta. É como se fosse uma preparação para você saber como está o seu andamento de estudo para poder fazer as provas, tá? Nós temos a prova objetiva, aí vem aqui, ó, em todos os módulos corresponde a 30% da sua nota, ou seja, estamos 30 pontos na sua média quando você tira a nota máxima na sua prova objetiva, tá? É uma avaliação por disciplina, então dentro de uma disciplina, de uma fase, 2 disciplinas, eu tenho 2 provas objetivas, tá? É uma prova com 10 questões, ao final da prova o sistema apresenta a sua nota, então é automático, tá? Finalizei a prova, já sei a minha nota da minha prova objetiva, pode passar. Estudo de caso, portfólio ou a prova discursiva. Também acontece em todos os módulos, né? O estudo de caso, o portfólio vai depender, tá? Depende do curso. Por exemplo, um curso de educação física, pedagogia, tá? No módulo A, fase 1, você vai ter o trabalho de estudo de caso. No módulo C, fase 2, você vai ter aí um portfólio, que é um trabalho um pouquinho mais complexo, tá? Corresponde à nota, é uma avaliação com a nota máxima, 40% da sua média. Então, se você tirar a nota máxima, você ganha 40 pontos na sua média. Tem uma aula explicativa, professor, sobre isso? Tem. Tanto o trabalho de estudo de casos como o portfólio, tem uma aula explicativa que a gente manda para os alunos, a data específica, para vir até o polo, dependendo do momento, para a gente tirar todas as dúvidas, tá? O estudo de caso, a explicação é pelo canal do polo, pelo YouTube, tá? Porque é um trabalho mais simples. Então a gente grava um vídeo, fornece no YouTube e coloca os links no grupo do WhatsApp e também a gente manda no privado quando for necessário, tá? O portfólio já é uma aula explicativa presencial, porque é um trabalho um pouquinho mais específico, tá? Tem uma dificuldade um pouquinho maior, então tem que ter uma aula presencial, tá? A prova discursiva não tem aula explicativa, tá? É dentro da plataforma, é uma prova que você faz uma leitura de 5 questões, né, dissertativas, e você escolhe 3 para fazer a resposta, tá? Para responder. Então vai depender muito do seu curso que você escolher, se vai ter prova discursiva ou não, tá? A prova de exame, ela é gratuita, tá? Acontece em todos os módulos, é uma avaliação para o aluno que não atingiu a média de 70 pontos. Para realizar essa prova, o aluno precisa estar com a média entre 30 a 69 pontos. Então, até mesmo para eu fazer a prova de exame, eu preciso ter a minha média no mínimo de 30 pontos. Então, juntando todas aquelas outras avaliações, eu tenho que ter no mínimo 30 pontos, tá? Nessa avaliação, a média da instituição, ela cai, né, para 50 pontos. Então, de 70 no período de exame, o aluno precisa ter a média no mínimo de 50 pontos para ser aprovado. Pode passar.
Prova de recuperação. Essa prova de recuperação é onde o aluno já precisa daquele ícone de serviços, porque precisa ser solicitado, tá? Também tem a disponibilidade em todos os módulos, tá? Tem um período no calendário que você faz a solicitação, faz o pagamento da taxa e o sistema libera para você realizar, tá? É uma avaliação que o aluno paga uma taxa de R$ 55, tá? Nós, orientadores, direcionamos os alunos a fazer a prova de recuperação quando mesmo com a prova de exame ele não consegue ser aprovado, tá? Para o aluno não precisar fazer aquela disciplina novamente, a gente recomenda o aluno fazer a prova de recuperação, tá? Para o aluno que não for aprovado na prova de exame, precisa solicitar essa prova de acordo com o calendário acadêmico. Se mesmo solicitando a prova de recuperação, paguei a taxa, abriu lá na minha plataforma para fazer, realizei, eu não fui aprovado na disciplina, aquela disciplina entra como regime tutorial. O que seria o regime tutorial? Eu tenho que fazer aquela disciplina toda novamente, tá? Mas você viu que a Uninter dá várias possibilidades para você sempre ser aprovado, tá? Então, regime tutorial, eu faço a solicitação, tem todos os módulos, tá? Acontece quando é reprovado na disciplina, aí uma taxa um pouquinho maior. Até a data do vencimento do boleto, quando solicitado, você paga R$ 115. A Uninter dá um desconto de 50%, tá? Na verdade, cada disciplina ela custa R$ 230. Então, até a data do vencimento, o aluno paga 115. Também precisa solicitar essa prova de acordo com o calendário acadêmico. Pode passar. E durante a pandemia, a Uninter formalizou e criou um ícone, né, onde o aluno realiza as provas em casa. Antes da pandemia, tinha um agendamento, o aluno tinha que se deslocar de casa até o polo. Pode vir para o polo fazer a prova? Pode, não tem problema nenhum. Sentiu que a internet está ruim, muito barulho para fazer a prova, pode ligar aqui para nós, mandar mensagem no WhatsApp para os orientadores para a gente agendar um dia e o melhor horário para você fazer a prova. Não, quero fazer a prova sempre em casa, tem essa possibilidade. Quando você entra lá com o seu RU, a sua senha, para fazer a prova, você não vai clicar no ícone azul, Univirtus. Você vai clicar no ícone vermelho, provas online. Para realizar as provas online, siga os seguintes passos. Acesse Univirtus, entre com seu RU e senha. Ao lado do ícone Univirtus aparecerá um ícone provas online. Clique nesse ícone para acessar suas provas online, tá? Para a sua segurança e conseguir responder a prova adequadamente, será necessário ter um computador ou notebook acoplado com uma webcam, tá? E um microfone. Esse microfone ele pode ser substituído por um fone de ouvido tradicional, tá? Por que isso? Porque o sistema criado pela Uninter precisa gravar as imagens e os áudios durante todo o processo, o tempo de prova, tá? Justamente para saber se o aluno está fazendo a prova com consulta, né? Se tem alguém ali falando para ele a resposta. Então, por isso que tem a permissão para entrar num áudio, né? E a imagem para ver se o aluno está olhando em outra página, se está lendo no livro a resposta, tá bom? Então, realiza a prova para fins de registro auditoriais, tá? Segurança própria para o aluno também, não só para a instituição. Pode passar. Dúvidas? A gente tem nosso WhatsApp, tá? Que é o 33940194. Então, todas as dúvidas sobre o sistema, professor, tá difícil de estudar, rotina de estudo. Antes de pensar em trancar, cancelar, manda uma mensagem pra gente. Percebeu que passou uma semana, 2 semanas, eu não consegui entrar na plataforma, não consegui assimilar o conteúdo? Liga pra gente, a gente chama pra mim aqui, faz um agendamento, tira as dúvidas, tá? Não deixa acumular as disciplinas, tenta sempre realizar
as duas disciplinas no período de 6 semanas, tá? Você tendo essa rotina de estudo de 6 semanas, estudando as duas disciplinas, você consegue ter esse processo acadêmico com mais facilidade, tá? E geralmente, quando o aluno, assim que entra, ele precisa assinar o contrato. Na plataforma fica um aviso informando as suas pendências, tá? E bons estudos. Obrigado.